Trabalhadores percorreram mais de 550 quilômetros. Foram quase 9 horas de viagem de Cabo Frio, cidade do Rio de Janeiro, a Linhares, no norte do estado, dentro desse ônibus. A promessa era de uma oportunidade melhor de emprego em fazendas e indústrias aqui da região. Mas quando eles chegaram, descobriram que foram enganados. Segundo o subsecretário de Assistência Social de Linhares, eles alegaram que a promessa de emprego foi feita pelos responsáveis pela Casa de Passagem em Cabo Frio. Eles alegam que foi o coordenador da Casa de Acolhida, junto com o secretário de Assistência do município de lá, que falaram que Linhares já tinha uma fazenda com alojamento para acolher todos eles. Segundo as informações apuradas pela Polícia Civil e pela Secretaria de Assistência Social de Linhares, essas 12 pessoas viviam em situação de rua em Cabo Frio. Algumas já trabalhavam com a reciclagem, mas foram atraídas aqui para Linhares com essa oportunidade de vida melhor. Eles foram deixados nessa rua. Segundo eles, o motorista do ônibus teria informado que um outro transporte viria até aqui buscá-los. Horas se passaram e ninguém veio. Foi aí que eles começaram a perceber que tinha alguma coisa errada. O caso foi parar na delegacia de Linhares. O delegado Fabrício Lucindo informou que os moradores, depois de serem acolhidos, quiseram registrar o boletim de ocorrência. Quem prometeu isso para eles? Bom, isso aí está sendo apurado pela Polícia Civil e também pela Prefeitura Municipal de Linhares, para saber realmente quem é que fez essa promessa, a quem pertencia esse ônibus, quem era o motorista, para a gente poder chegar no denominador comum dessa situação. Eles foram levados para casas de acolhimento em Linhares. Agora, a assistência social trabalha para localizar a família dessas pessoas. E continuamos esse trabalho, na busca da família, saber de onde é, tentar contato familiar, para a gente estar reintegrando essas pessoas de volta às suas famílias. Tem um deles que conseguimos contato com a irmã na Bahia, Essa irmã já está ciente, fizemos o contato e a gente já está providenciando o retorno dessa pessoa para sua família. Pois é, para contextualizar quem assiste a gente agora no Gazeta Meio Dia, essa questão de passagens custeadas pelo município para mandar essas pessoas em situação de vulnerabilidade para os locais de origem, isso é uma prática que acontece em vários municípios, inclusive aqui em Linhares. A partir do momento que essas pessoas são acolhidas e manifestam esse interesse, isso é uma coisa que de fato acontece. As prefeituras custeiam essas passagens, esse transporte, para que as pessoas voltem para um lugar onde elas tenham uma estrutura para viver. E segundo o prefeito de Cabo Frio, foi isso que aconteceu. Agora a gente vai ver a resposta dele, onde ele disse que essas pessoas, por livre e espontânea vontade, manifestaram esse desejo de vir aqui para Linhares por causa de promessas de emprego que eles ficaram sabendo de um terceiro. Vamos ver. Todas essas pessoas que foram encaminhadas para lá, elas estavam residindo na casa de passagem, morando e sendo acolhidas pela Prefeitura de Cabo Frio na Casa de Passagem. 2 dessas pessoas já tiveram a experiência, por inúmeras vezes, de trabalhar na safra do café lá em Linhares. Então, diante desse fato, as pessoas solicitando encaminhamento para trabalhar no mercado de trabalho, a Secretaria de Assistência Social praticou aquilo que a Lei do SUAS diz em relação a benefícios temporários, o auxílio viagem, que pode se dar através do pagamento de passagem ou através do encaminhamento de serviço. Como eram 12 pessoas para o mesmo lugar, querendo ir para o mesmo lugar, sairia muito mais barato para a Prefeitura de Cabo Frio fretar um ônibus nesse sentido. As pessoas são livres para ir e vir e elas optaram em querer buscar o mercado de trabalho lá em Linhares. Pois é, a gente tem aí o parecer então do prefeito de Cabo Frio. Só para a gente contextualizar mais um pouco, apenas uma dessas pessoas, segundo a prefeitura lá de Cabo Frio, seria de fato da cidade. As outras teriam outras origens e, de acordo com o que a gente apurou aqui na Casa de Acolhida em Linhares, nenhuma dessas pessoas são aqui de Linhares de fato. A gente também tem um retorno aí do coordenador da Casa de Acolhida lá de Cabo Frio, que ele disse que essas pessoas foram informadas e assinaram um documento que deixava bem claro que o município de Cabo Frio se responsabilizaria apenas pelo transporte e que não teria prometido nada. Vamos ver esse retorno.
A gente tem autorização que comprova tudo, assinado, né, com o nome completo, CPF, assinatura, dizendo que nós nos responsabilizaríamos apenas pelo transporte com eles. De forma alguma, fizemos contatos com alguma fazenda, empresa, e oferecemos para eles oportunidades de emprego em outro município. Pois é, como a gente informou no início dessa entrada ao vivo, a Polícia Civil está acompanhando esse caso. Ainda não foi identificado qual seria a infração, se algum crime foi cometido. Esse caso ele ainda está sendo classificado, mas o fato é que a Polícia Civil está investigando e o Ministério Público também está acompanhando essa situação junto aos órgãos competentes para ver o que vai ser feito em relação a esses moradores. E o Ministério Público disse que o trabalho agora segue em duas frentes: identificar esses recém-chegados de Cabo Frio aqui em Linhares para providenciar um acolhimento e também investigar como foi esse transporte e como é que foi a situação de abandono. Ou seja, o Ministério Público entende que o que aconteceu com essas pessoas de Cabo Frio aqui em Linhares foi uma situação de abandono. E agora, para a gente entender melhor um pouco essa situação, a gente vai conversar com uma dessas pessoas que está aqui na casa de acolhida, com o Júlio César. Vou pedir para o Júlio César vir aqui para conversar com a gente. Júlio, primeiro explica, de onde você é? Você estava em situação de rua lá em Cabo Frio? Qual é a sua situação? A situação minha, a gente estava na condição de rua, situação de rua. Aí nós procuramos uma ajuda, o acolhimento, lá também tem um acolhimento. Mas no segundo dia, a gente houve um boato que tinha café, colheita de café. Aí eles foram falar, pô, vai pra lá então, que lá tem colheita de café. Já foram o pessoal daqui, já levou um pessoal daqui que chegou lá, arrumaram 20 mil reais em 3 meses. Eu falei, pô, tô na situação de rua, eu não tinha nada a perder, então vou pra lá então. Mandaram a gente assinar o papel. Quem está nas condições de rua vai assinar qualquer papel. Eu estou na situação de rua, não tem nada a perder. Júlio, só para a gente entender bem certinho. Quem que falou dessa promessa de emprego, que na colheita de café tinha 20 mil reais? Foi uma pessoa, um servidor do município ou foi um colega de vocês da casa de acolhida? Foi o próprio Tadeu que falou, o coordenador da casa, que falou que já aconteceu o relato que o pessoal saiu daqui para ir para o Espírito Santo e ganhar 20 mil reais e mudar de vida. Eu quero mudar de vida, eu sou um cidadão, situação de rua. Aí eu fui e falei, pô, vou balar então, colheita de café. Chegou aqui, não era nada disso, ficamos 12 horas no ônibus, sem alimentação, sem nada, passando por aquele engenho. E chegou aqui, largou a gente e foi embora. Foram embora. Aí a gente ficamos sem... Pô, cadê? Como é que a gente vai à colheita de café? Acabou que nada de colheita de café, ficamos desamparados, entendeu? Sem ninguém. Você falou que vocês saíram de lá de madrugada. 4 horas da manhã, chegamos aqui 3 horas da tarde. 4 horas da manhã, chegaram 3 horas da tarde. Quando vocês chegaram ali na rua da rodoviária, o que aconteceu? Vocês saíram do ônibus e aí? Aí saiu do ônibus, eles foram, entraram, nós... Saiu, veio o motorista e o cuidador, que é o que lá da casa de passagem. Eles largaram a gente e nós ficamos, pô, cara, vamos perguntar ao outro, acabou que a gente não tem nada de colheita, o cara falou que não tinha colheita de café esse ano. Aí eu falei, caraca, a gente como na situação de rua, a gente tem nosso direito, só porque a gente está em situação de rua que a gente não é bandido. Entendeu? Mas perdão, eles falaram o quê? Eles pediram para vocês saírem do ônibus, avisou que tinha chegado em Linhares e disseram... Procurar assistência social, nada, o certo que era procurar assistência social, estou trazendo eles daqui e procurar assistência social também para acolher eles, nem fizeram isso, largaram e abandonaram nós, tipo, morador de rua, se lasque. E aí, o que aconteceu com vocês depois que vocês ficaram lá? O que aconteceu, eles acionaram a Guarda Municipal veio e acionou a assistência social do acolhimento, aí a prefeitura foi e acolheu a gente. Se não fosse a prefeitura, a gente já está na situação de rua, mas a gente ia dormir em um lugar que a gente não conhece. E foi um mau trato, para mim isso aí foi desumano que fizeram com nós. E agora vocês estão tendo todo o atendimento necessário? Todo atendimento, banho, tudo lá, que lá não tinha. Lá o banheiro era todo sujo, todo usava droga, lá não tem salubridade nenhuma. Aqui é bem diferente de lá. Entendeu? Júlio, o que você quer agora? Qual é o seu desejo? Você quer continuar aqui? O que você quer? O meu desejo é trabalhar, eu vim para trabalhar. Eu sou morador de rua, mas eu já fui um cidadão. Eu já trabalhei de carteira assinada. Todo mundo tem o direito. Ele não recebe a renda do governo federal, Cabo Frio, para ajudar a situação de rua, eles estão enganando. E ele falou que se a gente voltasse, ia ficar na rua. Ó, se vocês voltassem, vai ficar na rua. Entendeu? Não acolheu a gente, abandonou. Júlio, para a gente finalizar, precisa ficar muito claro uma situação lá em Cabo Frio. Quem foi que falou dessa promessa de emprego? Foi um colega que estava com vocês na casa de acolhida, uma pessoa em vulnerabilidade também? Ou foi um representante da casa de acolhida? Foi um representante da casa de acolhida que falou que já aconteceu, que o relato que já foram de lá aconteceu e já ganharam dinheiro, 20 mil reais no café. Então eu falei, pô, estou na situação de rua, quero trabalhar para sair na situação de rua. Chegou aqui, foi um falso
falso testemunho, tudo mentira. Aí a gente está aí, ficamos na rua sem nada, viemos para trabalhar, para sair nessas situações de rua, que todo cidadão. A gente tem nosso direito também, nós é cidadão, entendeu? Então quem teria feito essa promessa foi uma pessoa da prefeitura ou foi uma pessoa da casa de acolhida? Casa de acolhido pela prefeitura, porque lá é casa de acolhido pela prefeitura, entendeu? E me explica em relação ao papel, porque o coordenador falou que vocês assinaram um papel. Fizeram um papel relatando meu nome, todo mundo, ser requerido para trabalhar numa colheita de café com transporte que a Cabo Frio está liberando para trabalhar na colheita de café. Vocês chegaram a ler, a entender esse papel que vocês estavam assinando? Não vamos entender, entendeu? A gente está na situação de rua, a gente não tem nada a perder. A gente não vai assinar, qualquer um vai assinar, pô. Foi dada uma cópia desse documento, alguma coisa? Não foi dado. Só mandou assinar, falou assim, quem não assinar não vai. E vai ficar na rua. Quem não assinar não vai e não vai ficar acolhido. Vai ficar na rua e vai sair daqui que o prefeito não quer morador de rua mais. Me explica, quem são essas pessoas que estão aqui dentro? Tem pessoas que todo mundo estava em situação de rua? Todo mundo está em situação de rua, todo mundo quer sair, né, na situação de rua. Como eu, estou 5 anos na situação de rua. Você procura, um centro social fala que vai ajudar, que não sei o quê. O governo federal fala que tem verba para ajudar, mas sempre não ajuda. É por isso que a gente é bandido, não é bandido. Tem mulheres, tem criança, tem mulher grávida? Tem mulher grávida ali, que ficou em coma. Ela deu um ataque lá na rodoviária, começou a dar ataque, entendeu? A gente está só querendo uma mudança de vida, pô. Aí a prefeitura faz isso, o Cabo Frio faz isso. Isso é desumano que eles estão fazendo, pô. Porque, Júlio, para ficar bem claro, o que foi passado para a gente pelo coordenador da Casa de Acolhida e também para o prefeito, é que foi um colega que estava lá na acolhida de Cabo Frio que mencionou essa situação de Linhares e que aí, por livre e espontânea vontade, vocês desejaram vir para cá. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Ele falou que já aconteceu relato que saíram o pessoal de lá para trabalhar e conseguiram mudar de vida. Lá em Linhares, no Espírito Santo, colheita de café. Então eu falei, pô, beleza, vou arrumar um dinheiro em colheita de café, vou alugar uma casa e vou viver minha vida social de novo. Beleza, muito obrigado, viu, Júlio? Valeu. Tá aí então, Aurélio, o relato das próprias pessoas que vieram e estão acolhidas aqui em Linhares. A gente segue acompanhando, claro, esse caso. Claro que a gente vai seguir acompanhando, André, porque existem muitas questões a serem esclarecidas. E, então, por isso, Ministério Público e Polícia Civil já estão dentro deste caso. E esse depoimento desse senhor aí, ele é extremamente importante, esclarecedor e com indícios de que algo precisa, de fato, ser investigado e entendido dessa história. Porque se alguém pode não ter prometido, mas induziu, tendenciou a escolha dessas pessoas a tomarem uma iniciativa, minimamente o Ministério Público e Polícia Civil precisam investigar essa conduta. De um lado tem a Prefeitura de Cabo Frio, região dos Lagos, e também o representante da Casa de Passagem dando a versão deles. É de direito? Isso é normal, acontece, mas é preciso que se escute essas pessoas, dar voz a essas pessoas e que os fatos sejam apurados. E a gente vai continuar acompanhando todos os detalhes. Muito obrigado, André Afonso, por suas informações e que agora, em Linhares, eles recebam o atendimento, o tratamento e o acompanhamento necessários e devidos, porque tem que acolher essas pessoas de forma digna. Assim, nós esperamos e vamos continuar acompanhando.